Fala, galera. Naquela arrumada no cabelinho, tá ficando ralo. Vamos lá então. Essa aula de hoje vai ser então resolução de exercícios para calcular ou para encontrar o ΔH partindo do pressuposto do princípio da lei de Hess. Lembra? Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Eu tenho uma reação com o ΔH que eu não conheço, desconhecido, e aí me é fornecido reações diferentes com o ΔH conhecido, eu vou manipular aquelas reações para que, simplificando as 2, 3 ou 4 reações, eu encontre aquela reação que eu estou com o ΔH desconhecido. Então, vai ser essa a lógica da resolução do ΔH segundo a lei de Hess. A lei de Hess fala o quê? Que o valor da variação da entalpia para uma certa reação química ele é sempre o mesmo, independentemente do modo como ele é realizado, ou seja, depende apenas dos estados inicial e final. É por isso que eu consigo me valer, então, de reações diferentes, mas desde que eu simplifique elas e chegue no resultado final igual à reação desconhecida de ΔH, não interessa o meio que eu utilizei para fazer esse cálculo. O resultado final vai ser sempre o mesmo. Tranquilo? Agora eu vou desaparecer para poder resolver os exercícios sem essa minha beleza aqui iluminando a manhã de vocês, ou à tarde, ou à noite, ou seja lá o período que vocês estiverem vendo esta videoaula. A partir de agora, a resolução do exercício, eu vou desaparecer. Fui. Tranquilo? Livro de atividades, página 10. O açúcar em quantidade ideal é importante para manter o funcionamento do organismo, pois libera energia essencial para o corpo. A queima metabólica da glicose é apresentada segundo aquela equação que está aqui. Então, deixa eu marcar aqui. Então, a equação de queima da glicose está representada aqui. Com base nas equações termoquímicas a seguir, determine a quantidade de energia após essa queima. Vamos lá, então. Eu vou fazer com cores diferentes. Ó, eu preciso da glicose, que está aqui. Tá? Em qual reação que a glicose está escrita? Se vocês olharem para as três, a glicose está aparecendo aqui. Tá? Ó. Ela está aparecendo aqui, só que eu tenho que prestar atenção na setinha. Tá? Ó, eu quero que a glicose, eu preciso dela como reagente na quantidade de 1 mol. E na equação número 1 aqui, eu tenho ela como em 1 mol mais do lado do... Então, eu vou copiar essa equação invertendo o lado. Então, vai ficar aqui, ó, eu vou botar quem era produto vira reagente, C6H12O6, formando 6C mais 6H2 mais 3O2. Eu vou colocar aqui entre parênteses o ΔH. Se você inverteu a equação, você vai inverter apenas o sinal. Mais 1.263 kJ. De boa? Vamos mudar a cor da canetinha aqui agora. Ó. Eu vou deixar o O2 por último, sabe por quê? Porque ó, eu tenho o O2 aqui, eu tenho o O2 aqui e eu tenho o O2 aqui. Ou seja, o O2 ele é comum nas três equações. Então, eu não sei qual que eu tenho que inverter, ou manter, ou multiplicar, ou dividir, porque ele é comum nas três. Esses elementos que são comuns às três, você não se baseia por eles. Você vai deixar eles para o final, para quando fizer a simplificação, ver se a quantidade encontrada bateu. É como se fosse uma prova real. Vamos então aqui para o outro lado. Aqui. Deixa eu pegar aqui e localizar minha ponteira. Ó, eu preciso, do lado do produto, de 6 mols de CO2. Eu preciso. Onde é que está o CO2? Eu estou encontrando o CO2 aqui. Tá vendo, galera? Ó. Só que ele quer que quantidade? Ele quer 6 mols do lado do produto. Eu tenho apenas aqui, ó, nessa equação número 2, eu tenho apenas 1 mol aqui. Então, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 6 para chegar naquela quantidade que eu queria. Multiplicando 1, eu multiplico todos e multiplico também o ΔH. Então, eu vou ficar com ó, 6C mais 6O2, produzindo 6 CO2, o ΔH eu vou manter o mesmo sinal, só que aí agora eu vou multiplicar o 413 vezes 6,
eu vou ter menos 2.478. Tranquilo? Vamos mudar novamente a cor aqui. Agora eu preciso de 6 mols de água. Está aqui, ó. A última equação é que eu tenho a água aqui, ó, a água líquida. Só que eu tenho aqui apenas 1 mol e eu preciso de 6. Então, eu vou novamente multiplicar todo mundo por 6. Eu vou ficar com o que aqui agora, então? Vou ficar com 6H2 mais 6 vezes meio vai dar 3. 3O2, produzindo 6H2O. ΔH fica menos 286 vezes 6. Vai dar, então, menos 1.716. Vamos ver agora que eu vou simplificar todo mundo aqui. Tá? Eu vou ter que chegar com essa minha simplificação naquela equação que eu estou procurando lá em cima. Então, vamos lá. Ó. 6H2 eu corto com 6H2. Vamos lá, aqui eu tenho, então, ó, aqui eu vou ter 3O2 que eu vou cortar com 3O2. Aqui eu tenho 6C que eu vou cortar com 6C. Vai sobrar o que, então? Sobrou C6H12O6 mais 6O2. Isso é o que me sobrou do lado do reagente. Do lado do produto me sobrou 6CO2 mais 6H2O. A equação que eu encontrei aqui agora é a mesma que eu estava procurando. Então, o ΔH dessa reação nada mais é que a soma das etapas que eu utilizei para encontrar. Aqui era a equação número 3. Então, aqui eu vou ter o quê? Mais 1.263 menos 2.478 menos 1.716. 1.263 menos 2.478 menos 1.716, ΔH igual a menos 2.931 kilojoules. Tranquilinho? Viu como é fácil? É gostoso de resolver esse exercício. Isso é um exercício prazeroso. Quando você consegue simplificar e você viu que a sua simplificação deu exatamente a equação que você procura, dá aquele chamado prazer racional, prazer matemático, prazer intelectual de ter conseguido resolver um exercício com uma relativa grau pequeno, mas existe um grau de complexidade. Tranquilo? Vamos para o próximo? Livro de atividades, página 11. Para diminuir a quantidade de poluição que os veículos automotivos emitem durante a queima dos combustíveis, foram criados os conversores catalíticos, que a gente popularmente chama de catalisador, o escapamento do carro. A principal função desses dispositivos é transformar alguns gases tóxicos, entre eles os monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, em gases menos prejudiciais ao meio ambiente. Uma das equações que ocorre no processo está ali embaixo. Ah, opa, peraí. Caiu meu microfone aqui. Deu uma puxada na minha orelha aqui, quase arrancou a orelha, mas deu tudo certo. Estou vivo, graças a Deus. Obrigado pela preocupação de vocês com a minha saúde, que eu sei que é de coração. Então, aqui eu tenho a platina e o paládio, está aqui em cima, que são os metais que fazem a conversão catalítica, na verdade, né? Com base nas equações a seguir, determina a quantidade de energia necessária para transformar 2 mols de CO em CO2. Vocês estão vendo que a equação que eu tenho aqui, ela é para 1 mol. Então, eu vou fazer a resolução e vou nada mais do que, ao final, multiplicar por 2. Vamos lá, eu preciso de 1 mol de CO do lado do reagente. E eu tenho aqui o CO está do lado do produto. Então, eu vou copiar essa equação ao contrário, invertendo. CO originando C mais meio O2. Como eu inverti, eu faço o quê? Eu apenas inverto o sinal do ΔH. Eu preciso do CO2 do lado do produto. O CO2 já está do lado do produto, então eu vou copiar a mesma coisa. C mais O2 produzindo CO2.
Copiei igual, vou copiar o ΔH da mesma maneira, mais 94,1. Isso aqui é bem mais molezinha que a outra, né? Vamos simplificar. Ó, vou cortar o C com C. E aqui eu tenho 0,5, né? E aqui eu tenho 1. Então, eu vou cortar esse aqui e ainda vai me sobrar o que aqui? Vai me sobrar 0,5. Ou seja, eu vou ficar com o CO mais 0,5 O2 produzindo CO2. Percebe que o 0,5 é a mesma coisa que 1/2. O ΔH vai ser igual à soma dos dois, vai ser igual a 94,1, desculpa, menos 26,4 igual ΔH igual a mais 67,7 para a formação de 1 mol de CO2. Tá? Ele quer para transformar 2 mols de CO em CO2. Então, aqui eu tinha 1 mol de CO sendo convertido em 1 mol de CO2. Como ele quer para 2 mols, basta eu multiplicar a resposta por 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 14 vai dar 15, vai 1, 12 vai dar o quê? ΔH igual a mais 135,4 quilojoules. Tranquilinho? Bem fácil. Esse é um exercício que o vestibular gosta bastante, assim. É bastante comum em termoquímica e, consequentemente, nas nossas provas regulares do ensino médio. Atividade, caderno de atividades, página 11, exercício número 18, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Um dos maiores problemas do homem desde os tempos pré-históricos é encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-los nos rigores do inverno, acionar e desenvolver seus artefatos, transportá-lo de um canto ao outro e para a manutenção de sua vida e lazer. A reação de combustão é uma maneira simples de obter energia na forma de calor. Sobre a obtenção de calor, considere as equações a seguir. Equação número 1, equação número 2 e a número 3. Assinale a alternativa que representa corretamente o ΔH de combustão do metano na equação a seguir. Mesmo princípio, eu tenho uma equação aqui embaixo que ele está me perguntando para calcular o ΔH. Para essa equação, ele me dá 3 equações que aparentemente não tem nada a ver com ela. Eu vou trabalhá-las de tal forma que a simplificação delas me resulte naquela equação de baixo. Vamos lá então. Ó, outra vez, está vendo o O2 aqui? Ele está aparecendo aqui e ele está aparecendo aqui. Então, eu vou deixar ele para depois. Vamos bem no mais facilzinho aqui, ó, CH4. Eu preciso de 1 mol de CH4 do lado do reagente. Onde é que ele está? Ele está aqui, ó. Só que ele está do lado do produto. Então, eu vou copiar essa equação e invertendo. Eu vou ficar com quem? Com CH4, que vai originar o que aqui? Carbono grafite, mais 2 mols de gás hidrogênio. Como eu inverti a equação, eu vou então inverter o sinal do ΔH. Fica mais 17,9. Vamos para o próximo aqui. Eu preciso de 1 mol de CO2 do lado do produto. Onde é que está o CO2? Está aqui em cima, ó. Ó, aqui está o CO2. Ele já está aparecendo como 1 mol e já está do lado do produto. Então, eu vou copiar a mesma equação, já que tudo que eu procuro está do lado certo. Como eu copiei a reação igual o ΔH, eu vou fazer o quê? Do mesmo jeito, 90 menos 94,1. E, finalmente, eu preciso de 2 mols de água. Onde é que está a água? Ó, a água está aqui, ó. Só que a água está aqui, ela está do lado do reagente e eu quero ela do lado do produto. E eu tenho 1 mol naquela equação número 2 e eu quero 2 mols. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou multiplicar por 2 e vou inverter. Entendeu? Então, eu vou inverter. Vamos lá, eu vou multiplicar por 2, ó. Os meus produtos vão virar reagente agora. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 2H2
mais 2 vezes 1 meio dá 1, que vai dar o quê? O2, produzindo o quê? 2H2O. O ΔH, ele não era positivo, eu não inverti, ele vai ficar o que agora então? Negativo. E eu não multipliquei por 2, então ele vai mudar o sinal e fazer vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 6 mais 1 ali, vai dar então menos 136,6. 68,3 vezes 2, exatamente 136,6. Vamos ver se eu fiz tudo certo. Eu vou encontrar essa reação aqui de baixo. Quem pode ser simplificado? Vamos lá. 2H2 eu posso cortar com 2H2. Posso cortar mais alguém? Posso cortar o carbono grafite com o carbono grafite. Me sobrou aqui o CH4, que está aqui. Me sobrou do mesmo lado, ó, O2 e O2. Então, me sobrou o que desse lado? Me sobrou 2O2. Me sobrou o que aqui agora? CO2, que está aqui. E me sobrou 2H2O, que está aqui. Show de bola! A minha simplificação deu exatamente aquilo que eu estava procurando. Então, o ΔH dessa reação, ele vai ser a soma dos deltas H das reações anteriores. Eu vou ter, então, 17,9 menos 136,6 menos 94,1 igual a menos 212,8 quilojoules. Deixa eu só conferir para não deixar nada para trás, se eu não errei. 17,9 menos 136,6 menos 94,1. Conferindo, o resultado deu menos 212,8 quilojoules. Tranquilo? Percebe que você, essa equaçãozinha ali, ó, a número 2, ó, eu fiz, na verdade, eu peguei ela e fiz o quê? Eu inverti e multipliquei por 2. Então, você pode fazer o que você quiser com a equação termoquímica, desde que o que você faça com ela, você faça com todos os participantes dela, incluindo o ΔH. Ô, Ademir, para chegar na equação que eu quero, eu preciso de metade daquela equação. Multiplica todo mundo por meio, inclusive o ΔH. Eu preciso inverter e multiplicar por 3. Inverte, multiplica por 3 e inverte o sinal ΔH e multiplica por 3 também. Tá? A equação permite isso tudo para que você chegue naquela equação que é a equação com o ΔH desconhecido. Oi! Ó quem está de volta. Para a alegria de vocês, para a tristeza de alguns, a alegria de outros, mas a vida é assim. A gente segue em frente, trabalhando da melhor maneira possível. Viram ali? Entenderam por completo os exercícios que trabalham, estão com a lei de Hess para identificar e encontrar o ΔH de reações a partir de outras reações com o ΔH conhecido? Tranquilo? Então, vocês agora vão voltar comigo lá presencialmente, à distância, quero dizer, mas é ao vivo, e eu vou deixar um exercício de tarefa para vocês. Eu vou confiar vamos dizer assim, no bom senso de vocês, na vontade de estudarem. Vocês vão tentar fazer o exercício e depois vão conferir a resposta, a resolução que vai já estar pronta aqui na aula. Então, pelo menos, depois copia na apostila, até para o pai de vocês, para a mãe de vocês, olhar vocês fazendo alguma coisa de produtivo que não seja ficar aí coçando o saco, acordando emburrado e só comendo e dando despesa. Então, aproveita o dia para fazer uma tarefinha. Ó, mãe, estou aqui resolvendo negócio de química, vê que legal que é. Olha que interessante, vê como eu consigo fazer, olha como eu consigo trabalhar com as substâncias. Então, faz essa moralzinha, faz a tarefinha, retorna para mim lá agora e depois acompanha a resolução no exercício aqui. Fechou? Vamos lá então, para a resolução e vocês de volta comigo lá para o nosso encontro matinal. Valeu, galera. Um abraço. E essa tarefa aqui, então, que ficou para vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha, mudar a canetinha aqui.
Ó, o hidróxido de magnésio, base do medicamento vendido comercialmente com o nome de leite de magnésia, pode ser usado como antiácido e laxante dadas as seguintes reações abaixo. Então, a entalpia de formação de hidróxido de magnésio, de acordo com a reação, é... Vamos lá, então. Mesmo princípio. Me localiza aqui, ó. Me localiza primeiro o magnésio. Vamos lá. Onde é que está o magnésio? Na equação 1, na 2 ou na 3? Ah, Ademir, aqui está... Vamos ver aqui, ó. O magnésio purinho aqui, sólido, está aqui, ó. Mas eu tenho quantos mols aqui? Eu tenho 2 e eu quero apenas 1. Então, essa primeira equação aqui, eu vou copiar metade dela, inclusive metade do ΔH. Então, vamos lá. Ó, ao invés de 2, vai ficar o quê? 1 mg só, mais meio O2, formando MgO. Tranquilo? O ΔH vai ser o quê? 1203,6 dividido por 2 igual a 601. O ΔH aqui vai dar o quê? Menos 601,8. Tranquilo? Então, olha só, eu peguei esse número aqui e dividi por 2, porque eu precisava de metade da quantidade que a equação estava me descrevendo. Vamos mudar a cor da canetinha aqui. Me localiza agora, onde é que vocês vão encontrar agora o H2. Vamos ver onde é que eu encontro o H2 aqui. Olha lá. O H2 eu estou encontrando ele aqui, ó, é onde está o H2. Novamente eu preciso de 1 mol, e aqui eu tenho quanto? 2. Então, a primeira equação eu já dividi por 2. A terceira equação eu também vou dividir por 2, para chegar na quantidade que eu queria lá. Eu vou ter o que aqui, então, dividido por 2? Eu vou ter o que? H2 mais, novamente, meio mol de O2. E aqui eu vou ter quem? H2O. Tranquilo? Então, eu vou ter 571,7 dividido por 2. Eu vou ter, então, aqui, continua o sinal, menos 285,85. Vamos lá, então. O O2, eu posso usar o O2 e encontrar ele ali? Está aqui o O2? Não, porque ele aparece na terceira e ele aparece na primeira, então eu não sei qual que eu tenho que inverter. Então eu vou direto para o mais facilzinho, está aqui, ó, o hidróxido de magnésio sólido. Onde é que ele está? Está aqui, ó, está o hidróxido de magnésio. Ah, mas está do lado errado. Eu quero ele depois da seta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar essa equação invertida e vou trocar o sinal do ΔH. Equação número 2 vai ficar o quê, então? Vai ficar MgO mais H2O, e aqui eu vou ter o que então? Eu vou ter MgOH2. O ΔH, como eu inverti, ficou o que? Menos 37,1 kJ, já que eu inverti. Se eu fiz tudo certo, quando eu simplificar essas equações, eu vou encontrar aquela que estava procurando. Vamos lá então, quem é que eu posso simplificar? Óxido de magnésio do lado do produto, óxido de magnésio do lado do reagente. H2O do lado do reagente, H2O do lado do produto. Me sobrou o quê? Me sobrou um Mg. Fechou? Aqui eu tenho meio O2 e aqui eu tenho mais meio O2. Meio com meio vai dar o quê? Vai dar 1 mol inteiro. Aqui eu tenho o quê? 1 mol de H2. Eu tenho aqui 1 mol de H2. E do lado do produto só me sobrou quem? O hidróxido de magnésio, que é o que eu procurava. Show de bola! O que eu fiz ali fez com que a simplificação dessas equações resultasse na equação que tem o ΔH, que eu não conheço. Então, a minha resposta vai ser, são todos números negativos, são todos, então, o ΔH vai ser igual menos a soma deles, 601,8 mais 37,1 mais 285,85 igual, ΔH igual a menos 924,75 kJ. Fazer bem bonitinho.
924,75 kilojoules. 924.75 kilojoules. Kilojoules. Eu não sei como é que se fala. Agora fiquei na dúvida. Tranquilo? Opa. Erro gravíssimo em termoquímica. Qual é o erro mais grave que vocês podem fazer em termoquímica? É esquecer de colocar o sinal. Ah, Edemir, o número não, porque o sinal é que indica que nesse caso eu estou diante de um processo exotérmico, ou seja, houve a liberação de energia. Com essa eu deixo meu abraço para vocês e vamos em frente que a gente vai transformar esse nosso ensino à distância numa grande fonte de conhecimento e de informação. Beijo para vocês. Ah, tem mais um ainda, né? Deixa eu ver. É verdade, tem mais umzinho aqui. Ai, esquece o beijo, volta e mantém o negócio. Então, vamos aqui rapidinho. Tem uma baita uma equação aqui. Paraná. Dadas as equações, a massa do hexagrama. Ele quer saber, então vamos lá, o ΔH dessa equação. Vamos já direto, como se fosse fazer uma prova. Qual é o ΔH dessa equação? Vamos localizar então. C12H26 líquido. Onde é que eu estou aqui? C12H26 líquido. Tá do lado certo, na quantidade certa. Então eu vou deixar essa equação igual. Tá? Eu vou deixar ela igualzinha como está. Vamos ver aqui então. Agora eu preciso do C6H14 líquido. Onde é que ele está? Está aqui. Só que ele está do lado do reagente. Eu não quero isso. Eu quero ele do lado do produto. Então eu vou copiar a segunda. Não vamos fazer cagada, né? Vamos fazer direitinho para a gente não confundir aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, C12H26 mais 37 mols, 37 meios de mol de O2, produzindo 12 mols de CO2 mais 13 mols de H2O. Tudo igual, eu vou colocar aqui, pessoal, tá? Ó, menos 7.513 kilojoules. Deixou lá. A segunda eu tive que inverter, porque eu queria do lado do produto. Eu vou copiar a invertida. 6 mols de CO2 mais 7 mols de H2O, produzindo C6H14 mais 19 meios de O2. Eu fiz o quê? Eu inverti a equação, então eu vou simplesmente inverter o ΔH. Mais 4.163. E finalmente a última equação, me interessa aqui, ó, o C3H6, só que eu quero 2 mols e do lado do produto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou inverter essa terceira equação e vou multiplicá-la por 2. Então vamos multiplicar tudo por 2, ó. Vai ficar 6CO2 mais 6H2O, produzindo 2C3H6 mais 2 vezes 9,5 vai dar 9O2. Tranquilo? O que eu fiz então? Eu inverti. Então, o que era negativo vai ficar o que aqui agora? Positivo. E vou multiplicar tudo por 2 então. Vai ficar aqui 4, 4, 4, 0. Só somar? Vamos conferir se deu tudo certo aqui com a gente. Vamos conferir aqui agora, então. Quem é que eu posso simplificar aqui? Ó, aqui eu tenho 6CO2, aqui eu tenho 6CO2 e aqui eu tenho 12CO2. Aqui eu tenho, onde é que eu tenho? Aqui eu tenho 6H2O, que com mais 7 vai dar 13H2O. E o O2 eu tenho quanto aqui? Eu tenho, deixa eu mudar a canetinha. Eu tenho do lado do reagente 37 meios,
está aqui, ó, que é esse aqui. Do lado do produto eu tenho quanto? Eu tenho 19,5 mais 9. Será que está a mesma coisa? Como é que fica isso aqui? Isso aqui fica um mínimo mútuo, agora modificou, eu não sei se, mas na minha época era mínimo mútuo. Eu vou ter aqui então, continua por 2, 2 por 2 dá 1, 19, mais 2 vezes 19, 18. 19 mais 18, 37,5. Ou seja, esse 19,5, se eu somar com esse 9, vai dar o meu 37,5. Ou seja, me sobrou apenas quem? Me sobrou 2C3H6 do lado do produto, que está aqui. Me sobrou C12H26, que está aqui. E me sobrou C6H14, que está aqui. Show de bola. Como a minha simplificação deu o que eu estava procurando, o ΔH vai ser aquilo que eu tenho ali. Então, vai ser 4.440 mais 4.163 igual menos 7.513. Isso vai dar um ΔH de mais 1.090 quilojoules. Tranquilo, galera? Fechou? Agora sim. Foi mal. Mandar abraço e desejar tudo de bom para vocês. Nunca é demais. Beijão outra vez. Fui.